Processos de desenho técnico no MicroStation. Vamos começar com o processo tradicional. Comece pela vista de topo e faça as outras vistas usando a técnica de rebatimento definida por Gaspar Monge. É o método chamado de Mongeano. Esta peça tem 3 corpos. Inicie pela base. A base é um retângulo de 150 por 110 milímetros. Com vértices arredondados, raio 20. Para isso, eu vou usar a ferramenta Place Smart Line, configurada assim. Segmento linha, vértices arredondados, raio 20. Juntar elementos, ativado. Comece marcando o primeiro ponto próximo da origem do sistema de coordenadas. Digite 110 e confirme na horizontal. Para cima, digite 150 e confirme. Para a esquerda, tecle Enter e pegue o ponto embaixo. Feche o retângulo, clicando no primeiro ponto. A base tem 4 furos com diâmetro 20 centrados nos arcos de concordância. O furo tem 20 de diâmetro e o arco de concordância tem raio 20. Ferramenta Círculo, método Center. Snap Center. Confirme aqui. A ferramenta pede o raio. Digite 20 dividido por 2, 20/2. E clique com o botão esquerdo, confirmando. Antes de fazer os outros furos, é melhor completar este. Ele precisa de linha de centro. No setor Atributos, a linha de centro é tipo 4. E a espessura é 0. Ferramenta Place Smart Line. No X amarelo do centro, você pode pressionar com os 2 botões e digitar O de origem. Confirme à esquerda a uma distância razoável. De volta ao centro, clique dos 2 botões outra vez e multiplique por 2. Apenas digite asterisco 2. Confirme em qualquer lugar. Para desativar o raio de arredondamento na caixa de configuração, botão direito, finaliza a linha. Vou rotacionar esta linha com cópia de 90 graus. Comando Rotate. Cópias ativadas. Método angulativo. Ângulo 90 graus. Selecione a linha e clique no ponto de rotação. Neste Snap. Botão direito finaliza a rotação. Agora podemos copiar este círculo e suas linhas de centro nas outras posições. Neste ponto, base. Botão direito finaliza. Prefiro deixar as partes ocultas, linhas tracejadas, para o final. É o caso deste rasgo embaixo da peça. O corpo intermediário é um retângulo de 80 por 56. (80 80 na horizontal, 56 na vertical. Como não temos distâncias até as bordas, concluímos que é centrado em XY da base. Assim, é melhor desenhar um retângulo fora da base e posicioná-lo depois. Ferramenta Retângulo, primeiro ponto, linha de centro,
foi minha última operação. Então, mantendo a tecla Alt pressionada, eu clico em uma linha cheia. Isto captura os atributos do elemento clicado. Para a direita, digite 80. Mova o mouse e digite 56 e confirme. Agora basta mover o retângulo, fazendo coincidir seu centroide com o centroide da base. Snap Center. Clique. Snap Center outra vez. Confirme aqui, na borda lateral. Observe que eu vou desenhar as 3 vistas dessa peça sem usar nenhuma linha auxiliar e principalmente sem offsets. O corpo em cima tem a mesma espessura do corpo intermediário e 80 de largura. O raio superior é 40. 2 linhas definirão esta parte na vista de topo. Place Smart Line, de origem neste ponto médio. Para a direita ou para a esquerda, digite 40 e confirme. Para cima, tecle Enter e confirme em um dos pontos-chave da linha superior. Podemos copiar esta linha assim. Copy. Para a direita, tecle Enter. Neste ponto médio, digite *2. Agora podemos fazer este corte, que tem largura de 20 milímetros e avança 7,5 milímetros além do centro da peça. Place Smart Line, de origem aqui. Para cima, digite 10 e confirme. Para a direita, tecle Enter para travar. 2 botões neste ponto e digite mais 7,5. Apenas observe aqui no arco draw. Mais 7,5. Confirme em qualquer lugar. Para baixo, 20 milímetros. Para a esquerda, Enter e clique neste Snap. Botão direito, finaliza. Isso é tudo o que conseguimos fazer em termos de linhas visíveis sem cálculo. Não temos condições de fazer agora esta rampa sem calcular. Por isso, vamos deixar para depois. A solução vai aparecer em algum momento. Agora vamos fazer as linhas escondidas, tracejadas. Comece com os elementos mais altos. Este furo tem diâmetro 40. Place Smart Line, linha tipo 2, espessura 0, coloque aqui a origem do sistema de coordenadas. Letra O de origem. E para a direita, digite o raio do furo 20 e confirme. Para cima, Enter e Snap. Botão direito, finaliza. A linha deste mesmo lado do furo, do lado esquerdo, é interrompida pelo corte. Copie esta linha 40 milímetros para a esquerda. Vamos usar o trim múltiplo para cortar esta parte. Trim múltiplo. Selecione o cortador e corte. Botão direito, finaliza. Na parte intermediária temos um furo com um rasgo de chaveta. Normalmente não há vantagem em fazer projeções de furos sem ter feito os furos primeiro. Mas este furo, centrado na peça, é uma exceção. O diâmetro é de 45, o rasgo tem largura de 10.
Smart Line outra vez. São 4 linhas, então eu vou fazer uma aqui do ponto médio ao ponto médio. Com esta linha eu farei 4 cópias. Cinco para cima. E imediatamente 10 para baixo. São as 2 linhas do rasgo de chaveta. Agora, botão direito finalizando e copiar outra vez a mesma linha. Dessa vez 45/2 para cima e 45 para baixo. Vamos reciclar a linha que foi feita no centro, transformando-a em linha de centro. Arraste as alças de adição para fora da base. E aproveitando que ela já está selecionada, mude para a linha de centro. Tipo 4. Clique em qualquer lugar para desselecionar. Agora a base tem um rasgo com 20 milímetros de largura. Na parte aqui inferior. Visto de cima, este rasgo coincidirá com o corte do terceiro corpo, de mesma altura, mesma largura, aliás. Então, precisamos apenas complementar estas 2 linhas horizontais. Linha de centro, mantendo Alt pressionada, clique em uma linha tracejada. Agora complete a linha. E mais 3 linhas para fazer. Agora a linha de centro vertical. Digite O de origem aqui no meio. Um pouco para baixo, confirme. Mude para a linha de centro usando Alt, aqui. Para cima e Enter. Na linha de centro horizontal, multiplique por 2. A menos da linha da rampa a 60 graus, a vista de topo está encerrada. Agora vamos fazer a vista de frente. Uma vez que na vista de topo já temos todas as medidas XY e na vista de frente só precisaremos das cotas Z. Com a Smart Line eu vou colocar a origem aqui. Para cima, confirme uma distância razoável para a vista de frente. Para cima, Enter e digite a altura 25. Para a direita, é um plano horizontal que se estende por toda a vista. Ou por toda a peça. Tecle Enter e confirme na extremidade da peça. Enter e clique no ponto inicial, clique no ponto inicial outra vez. Esta é a base da peça vista de frente. O corpo intermediário começa em cima da base. Não tem altura diretamente. O de origem aqui. Para cima, Enter e clique em um ponto-chave na aresta de cima. Sendo a linha vertical, eu vou teclar Enter. Mas antes, veja aqui. Observe que a medida desta parte é, desde baixo, 105 menos 25. 105 menos 25. Então, tecle Enter na vertical, traga o cursor até a base e digite O de origem. Agora, para cima, digite 105 menos 25 e confirme. Para a esquerda, temos um plano horizontal. Este plano. Tecle Enter na horizontal e pegue sua medida aqui. Bom, para cima é 25.
Mude o segmento da Smart Line para arco. Para definir a posição do centro do arco, mova para a esquerda e tecle Enter. E para o centro, clique no meio de uma das linhas horizontais. Mude o tipo de segmento para a linha outra vez. Ferramenta Círculo. No centro do arco. O raio está definido aqui embaixo. Agora, na vista de frente, faltam apenas as linhas tracejadas. E vamos começar com o plano superior deste rasgo a 8 mm de altura. Place Smart Line. Origem aqui. Para cima, 8 mm e confirme. Com a tecla Alt pressionada, clique em uma linha tracejada. E na horizontal, tecle Enter e ponto-chave final. Botão direito finaliza. Vamos fazer os furos da base. Place Smart Line. Origem no quadrante desse círculo. Para cima, Enter e ponto-chave na base. Enter outra vez, ponto-chave em cima, botão direito. Precisaremos de mais 3 linhas iguais a estas. Naturalmente eu vou copiar. Mas primeiro selecione. Depois pegue o comando copiar. O primeiro ponto para a cópia é o mesmo quadrante da esquerda. E basta clicar nos outros 3 quadrantes. O botão direito finaliza a cópia. Depois o botão esquerdo em qualquer lugar para desselecionar. Para a linha de centro deste furo, selecione estas 2 linhas e copie outra vez. Clique em qualquer lugar para o primeiro ponto e o segundo ponto a uma altura razoável. Ajuste estas 2 linhas de centro embaixo. Para as linhas do furo na parte média, é melhor fazer depois que tivermos o furo feito na vista lateral esquerda. Agora vamos fazer a rampa de 60 graus com a vertical. Observe esta cota de 5 milímetros. Origem aqui, para cima digite 5 e confirme. Agora, para que a origem dos ângulos fique na vertical, gira a bússola do arco-draw com o atalho RZ. Use a seta para cima para mover o controle do arco-draw para o campo ângulo. Pode ser a tecla Tab também. E digite menos 60. Com isto, ficamos com a linha fixa neste ângulo. Escolha o Snap Nearest. Temos 2 posições possíveis aqui para este snap. Escolha esta. E esta é a rampa da peça.
Para o plano final, que marca o final deste corte, coloque a origem neste ponto. De origem, para cima, Enter. Use Nearest no círculo interno. Para cima, Enter e Nearest no arco externo. Para o Nearest, você pode apenas digitar a letra N. Agora temos condição de finalizar a vista de topo. Está faltando esta aresta na vista de topo. Coloque a origem aqui. Para baixo. Tecle Enter. E clique neste ponto-chave. Bem aqui nesta linha. Alt pressionado e clique numa linha cheia. Enter e ponto-chave. Isto conclui definitivamente a vista de topo. Agora vamos fazer a vista lateral esquerda. Na vista de topo já usamos todas as cotas de largura e profundidade. E na vista de frente todas as cotas de altura. Exceto para o furo do bloco intermediário. Selecione toda a vista de topo. E vamos rebatê-la com cópia para a vista lateral esquerda. Rotate. Podemos usar os 90 graus, mas eu vou mostrar dinamicamente este rebatimento. Método de 3 pontos. O primeiro ponto será o pivô da rotação. Um ponto próximo a este vértice, assim. O segundo ponto, na vertical, definirá o início da rotação. E o terceiro ponto do rebatimento será na horizontal. O botão direito finaliza a rotação. Agora podemos fazer a vista lateral esquerda sem precisar, praticamente, de nenhuma medida. A exceção são as medidas do furo central que não fizemos na vista de frente. De volta a Place Smart Line. A vista de frente é esta. Vou usar o Snap Interseção para pegar a interseção entre duas linhas. Nesta eu clico com os dois botões ao mesmo tempo. E na outra clico com o botão esquerdo. A altura da base aqui. Aqui na vista lateral temos um rasgo de chaveta. Nesta altura, com esta largura, origem aqui para a lateral da peça, que começa neste plano. O plano lateral vai até o ponto mais alto da peça. Tecle Enter na vertical, ponto mais alto. A geratriz do cilindro superior é interrompida por este corte. Este corte aqui. O corte desce até aqui, no início da rampa. E segue. Olhando do lado esquerdo, vemos mais 3 linhas contínuas dentro do corte. Uma aqui e 2 aqui. Naturalmente, podemos copiar esta linha aqui nas alturas certas. Tecle Enter, final da rampa. Enter novamente.
Na base também aparecem as projeções dos furos. Selecione assim, clique longo do botão direito, copiar, ponto base na linha de centro, entre na horizontal e na linha de centro. Enter outra vez na outra linha de centro. A projeção deste furo na vista lateral é interrompida pelo corte. Podemos copiar o furo assim. Copy. No ponto mais alto do círculo, do quadrante. E use o trimúltiplo para cortar este pedaço. Copie também esta linha cheia horizontal, nesta altura. Agora vamos desenhar este furo com rasgo de chaveta. O diâmetro é 45, está a uma altura de 55 em relação à base. Círculo. Eu vou colocar a origem a meia distância entre estes dois pontos. Dividido por 2. – 55 de altura. Enter na horizontal. E para pegar o raio aqui embaixo. Do raio de chaveta, o que sabemos com certeza é a largura de 10 milímetros e a distância de 49 até o quadrante superior. Eu vou esboçar o rasgo do lado da vista lateral, qualquer medida para baixo, 10 milímetros na horizontal, de qualquer medida para cima. Agora é mover para a posição. No meio da aresta horizontal, no quadrante de cima, ou de origem, e para baixo 49, confirmo. Agora é cortar com o trimúltiplo. Selecione assim e corte. Finalmente, vamos fazer a projeção deste furo na vista frontal. Vamos copiar uma linha da vista de topo, a linha do furo, que é esta aqui. Enter. Enter outra vez. E Enter mais uma vez no quadrante. O principal fator de produtividade no CAD é o comando copy. Copiando agora a linha de centro. Vocês contaram quantas vezes eu usei o comando offset? No próximo vídeo, vamos ver como fazer este mesmo desenho a partir do modelo sólido. Ficaram faltando as linhas de centro do furo superior.